Olá, começa agora o programa 6 Minutos. Na edição de hoje, o nosso convidado é o advogado Geraldo Macedo, que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. O que é o direito autoral? Bom, direito autoral, existe uma legislação específica para tratar desse assunto. Tudo que é originário da mente humana, que você possa materializar, é um direito autoral. Exemplo, uma obra litero-musical, uma música, uma composição, uma letra de música, é uma obra de direito autoral. Uma obra artística, uma escultura, uma pintura, passos de dança, uma coreografia, tudo relacionado ao direito do autor, né? Tudo que a mente humana possa produzir, não a ideia em si, porque a ideia em si não tem proteção, mas desde que você possa materializar, exteriorizar, gera um direito do autor e é protegido pela Lei 9.610 de 98. Essa mesma lei é para a internet também? Também, direito do autor, ela diz respeito a qualquer obra, em qualquer circunstâncias, sejam elas obras, esculturas colocadas em domínio público, em vias públicas, fotografias, músicas, criação de sites para a internet, textos que você disponibiliza na internet, tudo nessa área tem proteção na área de direito do autor. Muitas pessoas tratam a internet como uma terra sem lei. Não, ao contrário do que as pessoas imaginam, a internet não é uma terra de ninguém, uma terra sem lei. Todo conteúdo disponibilizado, ele tem proteção. Seja um layout de um site, que uma empresa desenvolveu um layout, uma apresentação de um site, seja o conteúdo literário, e as pessoas às vezes confundem que fazem um site que não tem fim comercial, né, exemplificando, e colocam músicas, links, sincronização de músicas disponíveis em algumas páginas do próprio site e não tem autorização e não tem o crédito dessas músicas no site, está violando o direito do autor. Então, antes de fazer a publicação da música e tal, tenta verificar se aquela música está em domínio público ou não. Se não tiver, tentar pegar uma autorização. Quais são e onde encontramos essas músicas de domínio público? Existe um site, não um site específico, né? Existe um sistema que foi criado por um professor na Universidade de Stanford, Universidade de Stanford, Lessing que criou, professor Lessing. Chama-se Creative Commons. É um site onde os autores de obras litero-musicais, de fotografias e de outras obras de direito do autor, eles já pré-autorizam as pessoas a utilizarem para aquela finalidade, não comercial, para fim de sincronização. Então existe um rol de símbolos, de atributos, vamos assim dizer, que a pessoa que, quando autoriza, ele fala assim, a pessoa que pode usar isso aqui pode utilizar para isso e para isso. Não pode para isso. Um exemplo. Então você pode entrar no site e baixar as músicas que são de domínio público e aquelas que têm assim, uso comercial permitido. Então você pode fazer um comercial, uma vinheta, uma publicidade utilizando aquela música sem estar violando o direito do autor. Onde podemos registrar fotos e vídeos que vamos colocar na internet? É uma boa pergunta, interessante, porque a Lei do Direito do Autor, a 9.610, diz lá no artigo 18 que a proteção do direito do autor prescinde de registro, quer dizer, não há necessidade de se fazer registro. O direito do autor nasce a partir do momento em que ele materializa aquela obra. Se um fotógrafo foi numa via pública e fotografou o Cristo Redentor, que está em local, é considerado público, apesar de ser diocese, é um local público pelo fluxo de pessoas. Então ele pode ir lá e retratar. Ele retratou, já gerou um direito do autor. Se um escultor pega uma pedra sabão, uma pedra de mármore, um granito e faz uma escultura, a partir do momento que ele materializou o que ele tinha em mente, naquela mídia que é a pedra ou madeira, ele já nasceu o direito do autor. Se ele fez uma letra de música, escreveu a letra de música, ou fez a partitura da música, fixou
já está, como se diria assim, já está protegido sem o registro, prescinde de registro. Se você quiser fazer o registro, você também pode, desde que você queira manter a obra inédita. Se você quiser fazer uma obra e quer guardar em casa, para segurança, você faz o registro na Biblioteca Nacional, mas a lei diz que não precisa fazer o registro. Caso o autor sinta que sua obra foi violada, onde buscar seus direitos? Bom, a violação do direito do autor está previsto no Código Penal, no artigo 184 e seguintes do Código Penal. Ele tem duas formas, o autor que teve a obra, né, de direito autoral violada, ele tem duas formas de acionar a pessoa que violou. Civilmente, com ação de indenização na área civil, né, com ação de indenização pela utilização indevida da obra litero-musical, por exemplo, de uma escultura, de qualquer obra de direito do autor. E ele pode fazer a parte penal, fazer uma queixa-crime, fazer uma representação contra a pessoa por violação do direito do autor. Então, ele pode buscar os juizados especiais ou é necessário um advogado? A lei do direito do autor, pela complexidade, eu acredito que não se encaixe no juizado especial. Então ele vai ter que fazer na justiça comum. E em fazendo na justiça comum, há necessidade de um advogado. Obrigada. Os assuntos tratados aqui são muito bons, mas nossa proposta é de 6 minutos. Até a próxima edição.